Então, a cirurgia bariátrica geralmente é o último, né, a última etapa do processo de perda de peso. Aquelas pessoas que tentaram e não conseguiram por outros meios conservadores, né, outros meios sem cirurgia. Então, geralmente se estipulam 2 anos para que a pessoa tente, né, de outras formas, tentar perder peso. Em caso de falta de sucesso, aí sim a pessoa pode ser uma candidata à cirurgia bariátrica. Lembrando que, para se chegar no dia da cirurgia, né, ela tem que fazer todo um processo de preparação antes, com uma equipe multiprofissional, composta de psicólogo, de endocrinologista, nutricionista, um médico, clínico geral, toda a equipe que acompanhe o paciente para que ele já comece a mudar de hábitos, mudar de mentalidade e se prepare também para o novo corpo que ele vai ter, porque realmente é isso que acontece. Na medida que a bariátrica, que a própria redução de estômago, né, isso é verdade, faz uma redução de estômago mesmo, assim, vamos isolar uma parte do estômago, isolar a parte do intestino e emendar as outras que sobraram, vai mudar o corpo da pessoa e isso traz consequências externas também e toda uma questão psicológica. Então, vai envolver vários setores, né, da vida da pessoa. Então, ela já vem com essa adaptação desde antes da cirurgia, um trabalho com a equipe multiprofissional. A pessoa só vai mesmo para a cirurgia se ela passou por todas as etapas, né, de preparação. Estima-se que 2% das pessoas que são candidatas e que têm indicação da cirurgia, apenas 2% dessas pessoas conseguem fazer a cirurgia. O motivo é que chega na hora tem medo, né? Não querem fazer a cirurgia porque tem medo, ou o restante é que não tem acesso ao serviço médico, né, de preparo para que seja feita a cirurgia. Então, assim, apenas 2% chegam lá e conseguem fazer a cirurgia bariátrica. O Brasil é o segundo país que mais se tem casos de cirurgia bariátrica. Primeiro lugar é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Bom, na cirurgia bariátrica, ah, como tem uma diminuição do reservatório de alimento e também uma diminuição da superfície, né, de atuação das enzimas digestivas e também diminuição da superfície de absorção, a pessoa perde peso. Então, ela perde peso por isso, ela não tá comendo tanto, né, assim, pelo menos não deve, né, comer tanto, porque não cabe, também o reservatório fica menor, e a capacidade de absorção também fica menor. Então, a pessoa vai perdendo peso gradualmente. Geralmente ela começa a estabilização do peso depois de um ano. Coloca 6 meses a um ano pós-cirurgia. Aí ela começa a estabilizar o peso. Lembrando que mesmo depois da cirurgia, a pessoa ainda continua com acompanhamento com endócrino, com nutricionista, com equipe médica, tudo certinho, com psicólogo, né? Então tem que continuar o acompanhamento médico. Nós temos eu tenho recebido várias perguntas, né, de familiares e dos próprios pacientes também sobre a cirurgia bariátrica, né? Porque muita gente pergunta sobre a reabilitação, como vai ser depois, né? Como vai ser a dieta depois, a atividade física depois. Então, eu quis me basear aqui em algumas perguntas que eu recebi. Eu vou ler para vocês as perguntas e vou tentar responder aqui já, agora aqui junto com todo mundo. A primeira perguntinha que tem aqui que a moça faz é que, assim, qualquer pessoa pode fazer a cirurgia bariátrica? Olha só, os candidatos para a cirurgia bariátrica geralmente têm que ter IMC acima de 40. Casos em que o IMC esteja de 35 a 40, ou seja, um pouco mais baixo, são aquelas pessoas que têm comorbidades. Que seria isso? Que já tem algumas doenças já agravadas pela obesidade que estão sendo agravadas com o decorrer do tempo. Então, vai só piorando, né, aquele quadro da pessoa, que é hipertensão, doenças cardiovasculares em geral, diabetes, doenças endócrinas, urológicas, e sim, uma gama de doenças que estão piorando com a obesidade. Aí sim, o MC35 também garante a candidatura dessa pessoa à cirurgia. Tá bom? Outra perguntinha aqui. Após a cirurgia, vou poder comer de tudo? Olha só,
A pessoa geralmente pode comer de tudo, mas depois que seja estabelecida a recuperação total. Porque no início, é, as dietas são acompanhadas pela nutricionista e são, primeiramente, líquida, depois pastosa, depois uma dieta mais branda, aí sim vem começar os sólidos ali. Então, assim, são várias etapas, né, que se passam depois da cirurgia, para a questão nutricional e dietética aí se regularizar. Então, no início, a pessoa não vai poder comer de tudo. Só depois que está restabelecida a capacidade de absorção de alimentos sólidos, mesmo assim em pequenas quantidades, né? Porque alguns alimentos ainda continuam contraindicados. Arroz, alimentos crus, até frutas e verduras crus, né? Cruas, carne. Então, esses alimentos de difícil absorção, difícil digestão, geralmente eles vão continuar sendo contraindicados. Em pequenas quantidades, às vezes, são liberados. Então, tem que ter essa atenção aí. Pode comer de tudo, mas com parcimônia e não é tão rápido assim. Outra perguntinha aqui é que por que a cirurgia bariátrica faz perder o cabelo? Gente, não é todo mundo que cai cabelo. Assim, algumas pessoas caem por déficits nutricionais mesmo. Porque como a cirurgia, às vezes a pessoa não consegue absorver todos os nutrientes, né? Então pode ser que faltam alguns nutrientes e ela começa a perder cabelo. Não só perder cabelo, como unhas ficam secas e quebradiças, a pele fica seca, as mucosas ficam secas. Então, é uma possibilidade, né, de acontecer tudo isso. Então, pode acontecer sim. A senhora pergunta aqui, quem faz bariátrica não pode mais engravidar? Gente, a bariátrica, geralmente a pessoa obesa, né, as mulheres obesas, elas têm dificuldade de engravidar. Porque a obesidade, às vezes, vem com alterações hormonais, né? E realmente tem essa dificuldade mesmo. Depois da bariátrica, ela tem grande chance de conseguir engravidar. Depois que se estabilizar o quadro de perda de peso, né, de estabilização do peso, então ela pode sim voltar a ter a chance de engravidar. Se é que ela tinha essa chance antes de engordar, né? Então ela pode ser que tenha assim a chance de engravidar depois que começa a se restabelecer seu peso e equilibrar ali suas questões nutricionais. Pessoal, não vamos esquecer, tá? Deixar o like aqui, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Outra perguntinha aqui. Ah, a cirurgia é arriscada? Gente, então assim, tanto as formas de anestesia quanto as técnicas operatórias evoluíram muito, né, em relação à cirurgia bariátrica. Hoje em dia, o risco dela é como o risco de uma cesárea, por exemplo, ou então o risco de uma operação de vesícula. Então, assim, já está equiparado isso aí. Então, sobre esse risco que antigamente as pessoas tinham muito medo, né? Talvez o medo é uma das causas que faz a pessoa não querer operar. Então, não tem tanto risco igual tinha antes, porque as técnicas, né, operatórias e a tecnologia melhorou muito essa questão. Reinaldo pergunta: vou precisar tomar vitamina a vida toda? Como eu disse, né, a cirurgia bariátrica ela traz algumas possibilidades de deficiência nutricional, né, pela absorção que é diminuída, até a ingesta mesmo de alguns alimentos podem ser precária, então pode causar alguns déficits nutricionais. Quando isso acontece, quando a nutricionista percebe isso, quando o endocrinologista percebe alguma deficiência hormonal também, vai ter que repor. Então, vai ter que repor algum nutriente ou outro, alguma substância ou outra. Não quer dizer que vai ser necessário a vida toda, mas quando preciso, sim, tem que fazer a reposição. Outra perguntinha. A cirurgia bariátrica melhora as doenças graves? Gente, então assim, geralmente a obesidade ela vem acompanhada de diabetes mellitus, hipertensão arterial, já citei algumas coisas assim, doenças urológicas, endocrinológicas, ginecológicas. Então essas doenças crônicas que vêm junto com a obesidade, que vão se agravando, né, com a obesidade, sim, elas podem ser revertidas, ser amenizadas com a cirurgia bariátrica. Tem gente que para de tomar remédio para diabetes, tem gente que para de tomar remédio para pressão, né, para hipertensão. Então, sim, pode melhorar, sim, o prognóstico das doenças crônicas e graves. Tem uma pergunta aqui interessante. Vou poder tomar café mais depois que fazer a cirurgia bariátrica? O café,
ele irrita um pouco a mucosa gástrica no sentido de estimular a produção de ácido gástrico, e isso faz com que aumente a azia e refluxo. Isso não é bom, uma vez que pode irritar ali a parede do esôfago e pode causar a úlcera, né? A gastrite, a úlcera ali. Então, o café não seria recomendado por causa disso. Mas é só por causa disso. Tem gente que toma café e fica tranquilo, mas não é tão indicado, tá bom? Vamos ver aqui outra perguntinha. Ah, tá. Outra pessoa perguntou o que um bariátrico deve evitar. Eu disse, né, sobre as questões dos alimentos de difícil absorção, seria alimentos crus e carnes, até o arroz também, né, em grande quantidade de pão também. Também é um pouquinho difícil aí para acomodar no estômago tão reduzido de tamanho, né, de questão de reserva do bariátrico. Então, deve ser evitados esses alimentos. Ah, gente, a questão da atividade física depois da bariátrica, porque muita gente pergunta, eu vou ficar atrofiado, eu não vou ter massa muscular, vou poder ter hipertrofia depois? Olha só, toda a reabilitação que for ser realizada, que será realizada depois da bariátrica, primeiro ela começa com a fisioterapia. A reabilitação fisioterápica é importantíssima ali no começo, nos primeiros 30 dias, tem que ser só fisioterapia, coisa leve, de amplitude de movimento, de propriocepção, que a pessoa tem que aprender de novo a se equilibrar, né? Porque o centro de gravidade vai mudar. A pessoa que tinha uma massa maior, né, vai diminuir, vai ficar mais magra, então o centro de gravidade ela vai mudar, o centro de gravidade da pessoa vai mudar, então ela tem que aprender a se reequilibrar. Então, assim, a propriocepção, né, vai ter que ser feita aí. Outra coisa muito importante é o RPG, o Pilates, ajuda muito na questão do equilíbrio, né, da postura, que a pessoa estava acostumada com a postura, né, com aquele peso de obeso, e agora que ela está deixando de ser obeso, a postura dela para deitar, para sentar, para se locomover, tudo vai mudar. Então ela precisa reaprender, né, a se encontrar no espaço, a se equilibrar e a ter o posicionamento do seu corpo no espaço em que ela está inserida. Então é importantíssimo. Fisioterapia, Pilates, RPG, nesse começo aí é importante. As atividades aeróbicas ali, leves também, depois de 30 dias já podem começar a fazer alguma coisa. Uma caminhada leve, uma bicicleta leve, uma hidroginástica mais leve, também aconselho a fazer. Os exercícios resistidos, que seria a musculação, só depois de 60 dias. Porque só depois de 60 dias, quando a pessoa já tiver, né, com toda essa capacidade já de, de locomoção, de equilíbrio, de propriocepção, aí sim ela pode começar a fazer a musculação. Mesmo assim, cargas leves, né, intensidade leve a moderada, para que não faça tanta pressão intraabdominal assim que pode ser prejudicial para o pós-operatório do bariátrico. Então, assim, não pode aumentar tanto a pressão intraabdominal, tá bom? Então, depois de 60 dias, começar a fazer exercício resistido com parcimônia. Tem outras perguntas, outras questões, mas vou me ater a essas aqui durante a aulinha de hoje. E que se alguém tiver mais alguma pergunta, se alguém tiver um questionamento a fazer, vamos deixar aqui embaixo, deixa aqui na caixinha dos questionamentos que a gente vai responder. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e a gente vai se encontrar no próximo vídeo, tá bom? Tudo de bom, fique com Deus.